Olá, meu povo, tudo bom? Seguinte, assunto de hoje é o ato jurídico em sentido estrito. Esse é o nosso tópico 3, que a gente trata a respeito do ato jurídico em sentido estrito e do negócio jurídico, mas a gente vai concentrar nesse tópico apenas do ato jurídico em sentido estrito. Para isso, a gente precisa entender o que é ato jurídico em sentido amplo, tá? Então, vamos fazer uma pequena abordagem sobre o fato jurídico em si. Então, olha só, o fato jurídico pode ser uma manifestação de vontade, pode ser uma ação humana, mas também pode ser uma ação, um evento, um acontecimento natural. O que nós chamamos de fato jurídico em sentido estrito é esse acontecimento natural. Ele pode ser ordinário ou ele pode ser extraordinário, né? Já o ato jurídico, ele é o comportamento humano, ele é a manifestação da vontade. E por essa razão, por ser a manifestação da vontade, nós chamamos de ato, de ação, né? É a ação humana que visa produzir determinados efeitos. Mas vamos fazer um pequeno parênteses nessa palavrinha efeitos, que é o que vai, na verdade, diferenciar um ato jurídico em sentido estrito de um negócio jurídico. Vamos lá. O ato jurídico, por si só, então, compreende-se a ação humana, né? A intenção do agente, o ato, né, que ele acaba praticando. Se nós falarmos em ato jurídico em sentido amplo, portanto, nós temos o ato jurídico em sentido estrito e o negócio jurídico, tá? Ambos, na verdade, são realizados através da ação humana. Agora, o que é o ato jurídico em sentido estrito, portanto? É essa manifestação da vontade, tá? Mas sem um conteúdo negocial. Significa dizer, eu não estou negociando cláusulas, eu não estou elegendo ou escolhendo os efeitos que aquela coisa irá produzir. O ato jurídico em sentido estrito é a manifestação da vontade daquela pessoa e os efeitos já são determinados pela lei. A norma já estabelece o efeito, a consequência do ato que você já praticou, né? Então, claro, por que é uma manifestação de vontade? Porque eu posso simplesmente não fazer aquilo e nenhum efeito será produzido. A partir do momento que o agente pratica o ato jurídico em sentido estrito, os efeitos já são estabelecidos pela norma. O negócio jurídico, como é um ato negocial, como as partes, muitas vezes, ou aquele que pratica o ato, ainda que unilateral, isso nós vamos comentar no próximo tópico, ele acaba escolhendo quais são os efeitos, além, obviamente, do que a lei já estabelece, mas ele acaba tendo a liberdade, a chamada autonomia privada, de escolher os efeitos produzidos por aquele ato, porque é uma ação humana, mas chamado de negócio jurídico, tá? Então, falando especificamente sobre o ato jurídico em sentido estrito, tá? Basicamente, portanto, o conceito de ato jurídico em sentido estrito é a chamada manifestação da vontade, ou a simples manifestação da vontade, sem conteúdo negocial, que determina a produção de efeitos legalmente previstos, tá? Então, os efeitos já estão estabelecidos, já são estabelecidos pela lei. O exemplo, eu vou me fixar o domicílio, né? Então, a partir do momento que eu estou fixando um domicílio em determinado local, eu já sei os efeitos que a lei já estabelece em razão da fixação daquele domicílio. O reconhecimento de uma filiação, não decorrente do casamento, né? Mas o reconhecimento da filiação é o ato praticado pelo pai, né? A respeito da sua paternidade. Então, os efeitos já são estabelecidos daquela forma. Não pode, por exemplo, o pai chegar no cartório, querer reconhecer a paternidade, né, a sua filiação, e simplesmente dizer, olha, mas quanto aos efeitos, a responsabilidade pela criação, eu não quero pagar pensão, ele só é meu filho aos finais de semana. Obviamente que isso não pode, porque a lei já estabelece quais são os efeitos da filiação, né, ou da paternidade, tá? Várias outras coisas, o perdão, a quitação, a interpelação, são vários exemplos de ato jurídico em sentido estrito, tá? Portanto, quando a gente fala assim, o elemento
caracterizador do ato jurídico em sentido estrito não goza de uma ampla liberdade na escolha dos efeitos. Ele, na verdade, tem a liberdade de praticar o ato ou não, mas não quanto aos efeitos. Por isso que fala, é uma mitigação da autonomia privada. Por quê? Porque os efeitos a lei já estabelece, estão legalmente previstos, né? Portanto, o elemento básico do ato jurídico em sentido estrito, obviamente, é a manifestação da vontade, mas não a eleição dos efeitos que aquela manifestação da vontade irá gerar, ok? O que mais? Vamos falar agora sobre a tipificação. Olha, eu posso tipificar ato jurídico em sentido estrito de 3 formas, né? Os atos também chamados de materiais ou reais, tá? Que tem um cunho patrimonial, né? Nessa especificação. Eu posso tipificá-lo também em participações e em algumas situações, claro que parte da doutrina até não considera isso um ato jurídico, mas um negócio, que são os atos ou os chamados negócios de atuação. Tá? Eu vou explicar ao final o porquê que eu considero os chamados negócios de atuação como um ato jurídico, muito embora decorram de negócios jurídicos. Tá? Então, a nossa primeira abordagem diz respeito aos atos materiais, tá? Ou também chamados de atos reais. Então, assim, consiste, obviamente, naquela chamada manifestação da vontade, tá? Que produzem os efeitos independentemente da pessoa querer ou não aqueles efeitos. A prática do ato, né, a ação do agente produz os efeitos estabelecidos na lei. Exemplos disso. A ocupação, tá? A percepção, a diferença, né? O que é a ocupação? A ocupação é a aquisição de uma propriedade móvel, né, que tenha sido abandonada ou não tenha dono, né? Por exemplo, você fisgar um peixe, né? Ou então tomar para si algo que esteja abandonado, né? A percepção, quando a gente fala em percepção, é a percepção de frutos, né? Quando não tem o dono, né? E você acaba adquirindo aquele fruto, pegando para si. Imagine que você está caminhando numa calçada, assim, tem uma laranjeira e você pega aquela laranja para si. Então você está percebendo, é uma percepção de um fruto, tá? A fixação, ou também a chamada transferência, né, de um domicílio, né, achar um tesouro, por exemplo, ou uma concha numa praia, que seja. Tá? Também tem a comistão. A diferença, assim, tem a comistão e tem a confusão. Qual que é a diferença entre a comistão e a confusão? A comistão é a mistura de bens sólidos, tá? Mas que você não consegue separá-los depois. O exemplo, né, que a doutrina acaba sempre utilizando, misturar areia com sal, né? O exemplo da confusão já é a mistura de elementos líquidos, né? A água e o vinho, né? Então você não consegue misturar depois. Obviamente, se um era o dono da água, outro era o dono do vinho, incorporando um no outro sem a possibilidade de separação, os dois serão proprietários do quinhão respectivo, né, que caberá a cada um. Tá? Então, são exemplos também de atos chamados materiais. Né? A adjunção, a acessão, a derrelição, são vários exemplos de atos materiais que a gente pode trazer para vocês. Né? O segundo tópico diz respeito às participações. O que é a participação? Veja bem, quando falamos em participações, diz respeito a um ato jurídico em sentido estrito, que é um ato de mera comunicação. Né? Então, quando se fala participação, é o fato de você participar a alguém. Né? Vamos dar um exemplo, você notificar alguém a respeito de alguma coisa, o que você pretende que o mesmo cumpra. Né? A interpelação é você constituir em mora um determinado devedor. A intimação, né? A mesma coisa, que quando você está intimando alguém, você está esperando daquela pessoa um determinado comportamento. Já a notificação, muito embora espere esse comportamento, você está dando ciência a essa pessoa de algum conteúdo. Né? A oposição, o aviso, o edital. Qual que é a grande diferença do aviso e do edital? O aviso, vamos imaginar que você queira convocar para uma reunião, uma assembleia geral. O aviso, você está comunicando diretamente uma determinada pessoa. O edital não, você está tornando público, né, aquele comunicado, né, independentemente de quem vá
acessá-lo, né? De quem seja o seu destinatário, né? Então, porque edital, o próprio nome já diz, ele se torna público, né? A confissão também é um ato unilateral, né? Depende da pessoa, é a manifestação da vontade daquela pessoa, né? Que é quando ela admite fatos ou atos que sejam desfavoráveis. É por isso que fala confissão, estou confessando a prática de um ato, tá? E o convite, né? São exemplos de chamadas participações, ou seja, o ato você está praticando, você está endereçando alguém, né? Você está fazendo isso porque você está comunicando algo a alguém, né? Ou a várias pessoas, como por exemplo, né, os efeitos gerados a partir de uma confissão, né? Mas quem estabelece esses efeitos é a lei. E por fim, os chamados negócios de atuação. Então vejam bem, é importante a gente tratar dos negócios de atuação, muito embora a parte da doutrina não entenda como um ato propriamente dito, né, o stricto sensu. Por que, no meu entendimento, os negócios de atuação sim são atos jurídicos? Porque diz respeito aos efeitos. Lembra no início da nossa apresentação que eu falei a respeito da palavrinha dos efeitos, que é muito importante? Então vejam bem, quando a gente fala em um negócio jurídico, as partes elas acabam escolhendo os efeitos que serão gerados a partir da prática, né, da realização daquele negócio jurídico. Vamos imaginar, por exemplo, o testamento, né? Então, o testamento é um negócio jurídico, é unilateral, parte da pessoa, mas ela escolhe os efeitos do ato de testar. Então, o fato de você revogar o testamento, porque o testador ele pode a qualquer momento revogar o testamento que ele realizou anteriormente. Portanto, o chamado de negócio de atuação é a revogação do testamento. É claro que parte dele, é claro que os efeitos que seriam gerados naquele testamento, a partir daquele momento não existirão mais. Mas o ato de revogar, né, você já sabe quais são os efeitos, porque a lei estabelece os efeitos. Se você revogou o ato, né, aquilo perde totalmente o seu efeito. Portanto, no meu entendimento, é acertada a doutrina ou o posicionamento doutrinário que entende, por exemplo, a revogação de um testamento como um ato jurídico estrito sensu, porque você está apenas e tão somente estabelecendo quais os efeitos que aquele ato irá gerar, né? Um outro exemplo de negócio de atuação, por exemplo, a aceitação tácita de uma herança. O fato de você aceitar uma herança tacitamente, você pode renunciar a uma herança, né? O fato de você aceitar tacitamente significa dizer, obviamente, que tudo o que você herdar, né, automaticamente em decorrência daquela sucessão, incorporará ao seu patrimônio. Tá? Então, é um ato em sentido estrito. Por quê? Se fosse um negócio jurídico, você iria, obviamente, negociar o que aceita ou o que não aceita. Agora, a aceitação tácita da herança, portanto, sim, é um ato jurídico em sentido estrito, né? Vários outros exemplos que a gente poderia acabar utilizando aqui, né? A validação de um ato que seria anulável, né? Então, o negócio jurídico praticado poderia ter sido anulado, né? Agora, o fato de você expressar a aceitação tácita daquilo, ou então a confirmação daquele negócio jurídico anulável, significa dizer que os efeitos a lei já estabelece, né? Portanto, é um ato praticado pela parte, é a manifestação da vontade daquela parte em relação a uma determinada situação jurídica, que a lei já estabelece quais são os seus efeitos. Portanto, o único ato da pessoa, a manifestação da vontade da pessoa que produz efeitos já estabelecidos pela lei, são atos jurídicos em sentido estrito, e tão somente. Na próxima aula, no próximo tópico, a gente fala sobre o negócio jurídico, ok? Até lá. Tchau, tchau.